Deus fica muito feliz por estarmos aqui, né? Mesmo que seja poucos, que nem na palavra dele diz, onde tiver 2 ou 3, ele sim estará reunidos. Neste momento, irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em 2 Pedro 1,19. Então, neste momento, vamos falar com Deus. Vamos louvar nossa Senhora. Querido Deus, amado Pai, Jesus Cristo, Deus Criador do Universo, neste momento, meu Deus, eu venho te pedir que o Teu Santo Espírito venha habitar sobre mim, sobre meu coração, sobre minha mente, para que, mesmo sendo pobre, pecador, miserável, que Ele me conduza, Pai, nesta mensagem, que eu venha falar inspirado por Teu Santo Espírito, Pai, para que Ele não deixe que eu venha esquecer nenhum ponto importante que irei passar nesta mensagem para os Teus servos. E que também que o Senhor venha habitar, a Tua presença venha habitar sobre nós, para que nada venha nos distrair, tirar nosso foco, nossa atenção do que será falado aqui, Pai. Essas são as bênçãos que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler lá. Está escrito aqui no livro, mas eu vou ler aqui na Bíblia. E diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Esse versículo aqui, irmãos, ele fala sobre, começa aqui falando que nós temos a palavra dos profetas, né? Nós temos a palavra de Deus e as profecias, né? E que diz aqui que a qual bem fazem estar atentos, ou seja, estar estudando, examinando, né? Que nem essa mensagem aqui. Eu estudei, né, para entender aqui, para passar para os irmãos, né? Que ele deixou para nós a palavra, né? Que é por meio das profecias, né? Dos profetas. Para nós, ele deixou as profecias para nós não ficarmos, como se diz, desorientados, né? Do que diante de tudo que está acontecendo neste mundo, né? Diante de tantos acontecimentos, nós sabemos que na palavra de Deus está escrito todas as profecias que iria acontecer antes da segunda volta dele, né? Ele nos revelou por meio dos profetas, né? Ele também deixou Ellen White, né? A profetisa Ellen White, como uma luz menor da palavra de Deus, né? Para nós estamos estudando também, aprendendo, né? Alguns detalhes também, baseados na Bíblia também, que o Senhor usou ela, né? Para falarmos, né? E por isso nós precisamos ficar atentos, né? Que nós temos esse conhecimento da palavra de Deus. Aí aqui fala que nem como há uma luz que alumia em lugar escuro, né? Que a palavra de Deus ilumina, né? Nós precisamos estar estudando, mesmo que nós não entendemos, nós precisamos fazer um esforço, né? Para entendermos que aqui fala até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações, né? Que aqui está falando. Aí eu falei que a estrela da alva apareça em vossos corações, né? Até que um momento nós vamos ler a Bíblia, a gente não vai entender assim de primeira, mas nós vamos estudando, nós vamos aprofundando, até que chega a hora que amanhece aqui que fala, né? Que tudo fique claro, né? Quando amanhece, tudo fica claro para nós, né? Que Deus ilumina o nosso entendimento, né? Para entender. E agora vamos prestar atenção aqui comigo, que o primeiro parágrafo desse texto diz assim: Os escritores da Bíblia tiveram de exprimir suas ideias em linguagem humana. Ela foi escrita por seres humanos. Esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Devido a imperfeições da compreensão humana, da linguagem ou da perversidade da mente humana, hábil em fugir à verdade, muitos leem e entendem a Bíblia de maneira a se agradarem a si mesmo. Não é que a dificuldade esteja na Bíblia,
Adversários políticos questionam os pontos de lei no livro dos estatutos e tomam atitudes opostas em sua aplicação nessas leis. E nesse parágrafo aqui, né, irmãos, ele fala que a Bíblia foi escrita por seres humanos, né, mas que foram inspirados pelo Espírito Santo, né. No texto fala aqui também, devido a imperfeições da compreensão humana, da linguagem ou da perversidade da mente humana, há bem fugir à verdade. Muitos leem e entendem a Bíblia de maneira a se agradarem a si mesmos, né? E eu estava lendo isso aqui e eu pesquisei, né? Que fala que muitas pessoas leem a Bíblia e acreditam, como é que fala? Deixa eu ver aqui, senão eu não sei. De maneira a se agradarem a si mesmos, né? Eles leem a Bíblia e acham que é isso mesmo que eles leram, né? Mas não é, né? Que a pessoa meio que acredita nisso, né? E eu pesquisei lá, tô falando religião. A primeira palavra lá que estava lá, que eu coloquei aqui, que eu marquei, é crenças, né? A pessoa vai acreditar nisso, né? Muitos acreditam nisso que tá lendo assim, sem, como é que fala? Sem uma instrução, né? E às vezes acontece até um negacionismo também, né? Que eu estava estudando na minha escola, né? Que negacionismo é uma coisa que a pessoa não aceita outra verdade além daquilo que ela entende ser a verdade, né? Que um exemplo que eu coloquei aqui, né? Que é um catolicismo, né? Que tem coisas contraditórias, né? É uma religião aqui que contradiz, né? O que está escrito na Bíblia, algumas coisas. Eu dei o exemplo do sábado, né? Que a nossa igreja guarda o sábado e nós sabemos que o sábado é o verdadeiro dia de guarda, né? Que nós guardamos, mas a Igreja Católica diz que é o domingo, né? E muitos que frequentam acreditam nisso sem que nem leiam a Bíblia, né? Vai acreditando assim. Por isso é tão importante nós examinarmos as Escrituras, né? Porque muitas pessoas não conhecem a verdade, né? E precisamos levar e mostrar a elas, né? É que nem como diz lá em João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará, né? E Deus tem seu povo em cada igreja, né? Que tem seu povo em cada igreja, né? Que eu falei aqui também. Outro versículo que eu coloquei aqui é João 10:16. Que fala que Deus tem ovelhas em outro rebanho, né? Em outras igrejas. São pessoas que são fiéis assim, mas não conhecem realmente a verdade, né? Que está escrito na Bíblia, né? Nós precisamos mostrar, né? Para essas pessoas, né? Vamos abrir a Bíblia lá em Marcos 4:28. Alguém se disponibiliza para ler? A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Agora eu já vou ler aqui o segundo parágrafo, tá? Aí diz assim: as escrituras foram dadas aos homens não em uma cadeia contínua de ininterruptas declarações, mas parte por parte, através de sucessivas gerações, à medida que Deus, em sua providência, via apropriada ocasião para impressionar o homem nos vários tempos e diversos lugares. Os homens escreveram segundo foram movidos pelo Espírito Santo. A primeiro o botão, depois a flor e em seguida o fruto. Aí que nós lemos aqui, né? Que vem falando aqui. Primeira a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Isto é exatamente o que as declarações bíblicas são para nós. Eu li esse parágrafo, irmãos, e ele fala sobre o desenvolvimento, né, e aprofundamento das mensagens que foram se aprofundando com o tempo, né, que diz aqui, né, que na palavra de Deus, que nem diz em Marcos 4:28 que nós acabou de ler aqui, aí tava falando da planta, né, e também achei interessante colocar o exemplo de nós seres humanos, né,
que nós quando nascemos, um bebê assim, nós não nasce falando e andando, né? A gente cresce e se desenvolve lento e gradualmente, né? De pouco em pouco, né? Nós vai aprendendo as coisas. Um exemplo também que eu queria falar também é o exemplo que eu peguei de outra mensagem que eu tinha falado anteriormente, faz algum tempo. A Bíblia é a igreja. A igreja, eu comparei a igreja com uma escola, né? Que na escola, assim, na escola tem várias gentes, né? Tem vários anos, várias séries, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Aí depois primeiro, segundo ano, terceiro, ensino médio, né? Aí é assim, né? Cada ano que se passa, né? A gente vai aprendendo mais e a matéria vai dificultando, né? Nós vai aprofundando mais na matéria. Vai ficando cada vez mais difícil, né? Aí nós vê também lá, que nem quando eu lembro que quando eu era do sexto ano, eu ficava olhando assim para os meninos do nono, era tudo grandão assim, eu batia menos do ombro deles, né? E assim também é nós, né? Ah, como é que fala? É, no desenvolvimento espiritual, nós é a mesma coisa, né? Às vezes nós olhamos para o irmão assim, nós vemos ele, enxergamos ele grande, né? Alto assim, tem um conhecimento profundo e avançado da palavra de Deus, né? A gente acha ele grande, né? Assim, até nós crescermos também, né? Que eu estou falando de desenvolvimento, né? É uma comparação que eu estou fazendo. Que nós vai desenvolvendo e aprendendo mais, né? Cada vez que se passa, nós vai amadurecendo, né? Eu estava falando aqui, né? Na vida é igual, né? Que a gente nasce, cresce, se desenvolve, né? Depois nós amadurece, aí depois casa, tem filhos, né? E assim por diante, assim. E aí depois a gente, eu falando aqui, comparando a vida cristã, né? Nós crescemos, desenvolvemos, né? Depois amadurecemos e a gente dá fruto, que nem a planta, né? A gente, como é que fala? A gente dá um, eu me perdi aqui, esqueci a palavra. É filhos, né? Nós somos filhos de Deus, né? A gente conheceu a palavra, né? E eu dei um exemplo aqui interessante, né? Eu estava falando que dessas coisas, né? Nós crescemos, desenvolvendo, estudando, colocando na prática, né? Nós conhecemos na Bíblia. Depois nós levamos isso para alguém, né? É como se fosse o exemplo que eu coloquei aqui no ventre da mãe, né? A pessoa, assim, quando a criança está se desenvolvendo, né? A mesma coisa é nós, assim, quando nós estamos dando algum estudo bíblico, é como se fosse uma criança se desenvolvendo no ventre da mãe, até nascer, né? Que o nascer aqui que eu coloquei seria o batismo, né? Que vai se desenvolvendo, aprendendo mais, né? A palavra de Deus, é que a pessoa batisma, né? E o nascimento, né? Que dá, que nem quando nós vemos uma criança nascer, nós ficamos muito felizes, né? Parabenizamos a pessoa. E nós, quando vemos um filho de Deus nascer, né? E pode eventualmente ir para nós com o reino celestial, nós ficamos ainda mais felizes e Deus ainda mais, né? Festejando, né? Com nós. Continuando aqui, agora o terceiro parágrafo aqui que vem dizendo assim: nem sempre a perfeita ordem ou aparente unidade nas Escrituras. Os milagres de Cristo não são dados na ordem exata, mas justos segundo ocorriam as circunstâncias, as quais reclamavam esta divina revelação do poder de Cristo. As verdades da Bíblia são como pérolas ocultas, devem ser buscadas, desenterradas, mediante penosos esforços. Os que apanham apenas uma apressada visão das Escrituras, onde, com seu conhecimento superficial que eles julgam muito profundo, falar nas
contradições da Bíblia e pôr em dúvida a autoridade das Escrituras. Aqueles, porém, cujo coração se acha em harmonia com a verdade e o dever investigarão as Escrituras com o coração preparado para receber impressões divinas. Agora, nesse último parágrafo aqui que eu falei, né, ele menciona que a Bíblia ela não foi escrita em ordem cronológica, né? E eu estava fazendo uma pesquisa, né, da Bíblia, né, que eu estava olhando lá. Eu vi que achei interessante falar que a Bíblia é dividida em temas, né, assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? A moça lá, ela colocou, ela escreveu assim, ela foi mostrando os livros assim, sabe o sumário, o índice? Aí ela escreveu assim que esses livros aí é o Pentateuco, aí depois ela falou que tem os livros históricos, aí depois tem os livros poéticos, né? Aí achei interessante também, né, que eu estava pesquisando outro negócio assim, que eu pesquisei em várias fontes, né, para confirmar, né, que é isso mesmo, né. Estava falando do livro de Jó, né, eu vi até o Rodrigo Silva falando, né, que muitos teólogos e comentaristas bíblicos acreditam que ele, como é que fala? Ele foi escrito, muitos acreditam que ele foi escrito entre Gênesis 11, que eles sejam dos livros mais antigos da Bíblia, o livro de Jó. E eu acho interessante, irmãos, também, que eu vi também que existe, não sei se vocês já viram, tem uma Bíblia que tem ordem cronológica, a Bíblia em ordem cronológica, depois vocês pesquisam assim, e tem lá. É interessante que vai mostrando assim, né, em ordem cronológica, assim, que eu vi lá, o moço lá estava falando, o rapaz lá falou que, assim, não é, em Gênesis lá, não é Gênesis 1:1 que está escrito, é João alguma coisa lá, que falava lá do verbo, não sei se vocês sabem lá, o verbo se fez carne, é interessante. Aí achei interessante colocar também, né? Eu não sei se vocês já perceberam, eu já percebi assim, aquelas biblinhas assim, ó, de bolsa, daqueles tamanhos assim. Eu, é, eu percebi que elas parecem que também não tá na ordem certa assim da Bíblia, assim. Eu não sei se é só impressão minha, assim, ou se tem livro a menos, mas ela parece que não é assim, Gênesis, Êxodo, Levítico. É só o novo, né? Interessante. Eu coloquei aqui. As verdades da Bíblia são como pérolas ocultas, devem ser buscadas, enterradas mediante penosos esforços. Ou seja, não adianta nós só ler a Bíblia assim, com pressa assim, não entender nada, né? Porque assim nós não vai entender, né? Que nem eu assim. Não sei vocês, irmãos, mas eu tenho uma dificuldade assim para ler as coisas, que do nada eu tô lendo, eu tenho que voltar mais de 2 vezes no texto que eu tô lendo assim para entender assim, que o pensamento parece que ele foge, sabe? Você começa a ler assim, aí você do nada dispersa assim. Por isso que é importante nós orar também, né? Para pedir Espírito Santo para nos ajudar, né? Eu falei que nós precisamos dedicar, né? Comparar textos, refletir, orar e buscar. Não apenas ler e achar que entendeu tudo, né? Que nem isso aqui, né? Eu comparei vários textos, né? Isso é estudar, né, irmãos? Você ler, você buscar outros, assim, que falam... O que eu escrevi aqui, eu falei baseado... eu tentei fazer, irmãos, sincronizado com o que está na Bíblia, né? Compartilhando aqui com os irmãos, né? E aqui eu coloquei aqui, né? No final desse texto fala assim, né? Aqueles, porém, cujo coração se acha em harmonia com a verdade e o dever,
investigarão as Escrituras com o coração preparado para receber impressões divinas. Aqueles que realmente buscam, né? E nós devemos buscar, né? Não só ter uma leitura da Bíblia apressada assim, tipo, eu não vou ler a Bíblia aqui que eu não tenho tempo, né? Ver só por uma obrigação, né? Enxergar a Bíblia como uma obrigação, né? Que nós temos que fazer, de ler todos os dias, né? Diariamente, né? Aí eu coloquei aqui um negócio aqui de um ditado lá que eu achei assim. Ele fala assim, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? O que eu quero questionar é se realmente nós estamos buscando conhecimento para repassar para outras pessoas, né? Estou dando desculpa, né? Dizendo que não há tempo para estudar, né? Ou apenas lendo a Bíblia como obrigação, né? Se estivermos assim, que nós venhamos realmente buscar estar estudando a palavra de Deus, né? E se nós já estivermos, que nós venhamos buscar mais ainda, né? E querer crescer, né? E avançar, aprender mais, né? Adquirirmos conhecimento, né? Para nós darmos frutos, né? E que, em nome de Jesus, essas mensagens que estão sendo passadas aqui, né? Transmitidas, que elas possam plantar sementes, né? E que venham brotar no coração das pessoas, né? Esse conhecimento. E essa mensagem que eu queria passar. Você que ouviu essa mensagem, que você possa ter sido tocado por Deus, né? Que vocês que estão ouvindo essas mensagens, que a semente, né, possa brotar, né, seus corações, né, e para que nós que já estamos aprendendo, né, que venhamos frutificar também, né. Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos ficar de joelhos, né, para falar com Ele. Querido Pai, obrigado por mais essa oportunidade de eu estar aqui na frente para compartilhar o meu conhecimento que eu aprendi da Tua Palavra com os Teus servos, meu Deus. Que o Senhor venha fazer que nós possamos compreender a Tua Palavra, não da nossa vontade, mas que o Senhor faça a Tua vontade em nosso coração, para que possamos entender e repassar essa mensagem para outras pessoas. Que nós venhamos ser frutíferos, ó Pai, para o Teu reino. Que várias pessoas possam ser alcançadas. Que nós ensinamos para essas pessoas a Tua Palavra, meu Deus. Assim como na Tua Palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviará dele. Para que essas pessoas que estão crescendo, nascendo na fé, ó Pai, que elas não venham se desviar, ó Pai, no fim do caminho, meu Deus. Que elas venham permanecer firmes até o fim, meu Deus. E neste momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos guarde durante a nossa ida para casa. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Nos dê um ótimo restante de semana. Nos prepare para o teu sábado. Que o Senhor nos dê uma boa noite de sono. Também é o que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.